Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para falarmos do livro Ninguém Escreve ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques. Leitura, uma das primeiras obras de Garcia Marques e uma leitura maravilhosa e muito rica por diversos motivos, né? Eu estou escolhendo aqui uma forma de acessar para eu ver como é que está saindo no ar, tá? É só para eu saber como que tá. Como está sendo exibido. Oi, você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Ah, tá. Só porque eu coloquei o fone e queria testar. Por garantia da Lei 13.709 de 2018, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião no Clube de Leitura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, juntamente com a Escola da Magistratura, nesse dia 3 de dezembro de 2024. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações audiovisuais e em publicações e divulgações nos portais midiáticos, redes sociais e repositório institucional da Emeron, bem como em outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok, obrigado. O meu destaque hoje é um agradecimento para a família Camel e Esmeraldo. Agradeço ao Tarek, a Denise e as suas crianças por ter me tolerado na companhia deles nestes últimos 2 anos, enquanto eu estive rotineiramente em curso na Emeron, com muita frequência. Obrigado, Flor. Com muita frequência eu estava em Porto Velho e eles aqui me abrigavam lá e acolhiam de uma maneira maravilhosa. Sou grato, Tarek, Denise e as crianças, obrigado. Muito bom estar com vocês. E eu sou grato também pelos amigos que esse período que eu estive em Porto Velho, que eu frequentei Porto Velho, os amigos que eu tive por essa ocasião, estas ocasiões, né, que eu tive a oportunidade de rever, como Pedro, a Cláudia, a Leandra, o Leonardo e muitos outros ali com quem eu tive uma convivência menos frequente, mas esses eram mais presentes. E muito em especial aos amigos que chegaram, que é a Daniela Fayag, a Elis, o Cristiano e a Yasmine. Yasmine, um abraço para você, muita saúde, que Deus sempre te abençoe. A Yasmine foi uma companheira fantástica, maravilhosa nesse período, que ela também estava cursando e a gente estava sempre próximos ali. Saúde, Yasmine. Espero que esteja bem recuperada. Essa é a última reunião do ano de 2024, nosso primeiro ano do Clube de Leitura do TJRO. Tivemos muitas e boas conversas e ótimas leituras. Virão outros e muitos outros livros e tantas outras conversas. Longa vida para todos, com muita saúde, alegria e com muita paz. Eu trago hoje não exatamente uma poesia, vou trazer hoje uma reflexão de um teólogo católico maravilhoso, que ele fala sobre heroísmo, Juan Luiz Lorda. E ele diz, um texto bem curto, ele diz, há circunstâncias na vida em que a dignidade humana pode exigir grandes sacrifícios. Isso é heroísmo. Ninguém tem autoridade moral para exigir do outro um comportamento heróico. Cada um de nós tem essa obrigação. Não porque os outros lhe o peçam ou censurem se não o fazer, mas porque as próprias coisas lhe pedem. Pede-o, sobretudo, a dignidade humana.
A história de todas as culturas está cheia de gestos exemplares desse tipo, fora do normal estatístico. Mas essas escolhas podem surgir na vida de todos os homens em circunstâncias normais. As circunstâncias em que há o apelo ao heroísmo. Por que é pertinente esta fala do Juan Luiz Lourda? Porque eu acho que o coronel ele tem isso, esse traço heróico na persistência, na insistência em ser correto, em ser digno, né? A dignidade para ele tem um valor que é inegociável. E isso faz dele um herói nessa história. Por mais que a gente pegue a história e enxergue nela um certo marasmo, um certo lentidão nos acontecimentos e nos fatos, às vezes ele cria uma expectativa e essa expectativa não converge em uma ação, e isso acontece em vários momentos no livro, mas é isso que faz dele o herói, é isso que faz dele o personagem em destaque para poder trazer os outros personagens para a evidência, né? E eu acho que ele tem valores muito interessantes e que devem ser salientados. Gabriel José Garcia Marques nasceu em Aracataca, no dia 6 de março de 1927 e morreu no México no dia 14 de abril de 2014. Foi um escritor, jornalista, editor, ativista e político, considerado um dos maiores e mais importantes do século XX e foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Foi laureado com o Prêmio Internacional Neustadt de Literatura no ano de 1972 e o Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto da sua obra que, entre outros livros, inclui o aclamado 100 Anos de Solidão. Foi o maior representante do que ficou conhecido como realismo mágico na literatura latino-americana. Essa é uma definição, é uma curta biografia do Gabriel Garcia Marques na Wikipédia. E a Amazon destaca o livro do Gabriel, este livro, o Ninguém Escreve ao Coronel, como sendo um dos mais célebres livros do Gabriel Garcia Marques e um dos personagens mais cativantes da literatura hispano-americana do século XX. Enquanto espera o pagamento da sua aposentadoria pelo correio, um coronel reformado luta para sobreviver em uma cidadezinha hostil. Ao seu lado, apenas a mulher asmática e um galo de briga que pertencia a seu filho falecido. A correspondência sempre chega uma vez por semana, às sextas-feiras, mas a aposentadoria não, perdida nos trâmites burocráticos. Ninguém escreve ao coronel, diz com desdém o carteiro. Na verdade seria, ninguém escreve ao coronel, diz com desdém o carteiro. Mesmo com trama simples, Ninguém Escreve ao Coronel é repleta de ironia e comentários sutis sobre a história e a política do país. Segunda obra de Gabriel Garcia Marques, Ninguém Escreve ao Coronel, foi escrito em 1957 em Paris. Na época, aos 29 anos e trabalhando como correspondente de um jornal colombiano, o escritor vivia a depressão causada por uma grande nostalgia da sua Colômbia natal, agravada por sérias dificuldades financeiras. Pretendia estudar cinema na capital francesa, mas o periódico para o qual trabalhava foi fechado e pelas autoridades colombianas. Gabriel Garcia Marques redigiu 3 versões dessa novela curta, recusada por diversos editores até conseguir publicá-la em 1961. Esse tempo de maturação
depurou o estilo preciso do autor neste relato cheio de humanismo que satiriza a tortuosa burocracia dos países latino-americanos. Uma das 100 melhores novelas em espanhol do século XX, segundo o jornal espanhol El Mundo. Essa é a apresentação do livro Ninguém Escreve ao Coronel, pela Amazon. O curioso, eu destaco aqui, algumas coisas curiosas nessa questão da biografia e do livro, que ele pretendia em Paris estudar cinema e não conseguiu. Depois, o filho dele se tornou cineasta, né? Então tem essa curiosidade que o filho acabou realizando esse sonho do pai, fazendo cinema e se tornando, né, um grande cineasta da Colômbia. Eu não tenho o nome do filho dele. E outra questão que eu acho bastante curiosa esse livro foi escrito em 57, ele termina com a datação, né? Paris, janeiro de 1957. Então ele escreve em 1957, só publica em 1961. E o que eu acho bastante curioso é que 100 Anos de Solidão só foi publicado em 1967. E nesse livro aqui, ele traz os personagens do 100 Anos de Solidão como heróis já consagrados, né? E o 100 Anos de Solidão ainda não havia sido publicado, não havia nem terminado de ser escrito, né? Porque, na verdade, Gabriel fica 15 anos escrevendo 100 Anos de Solidão, né? Ele fica muito tempo, ele escreve, ele ficou lapidando a escrita dele aí por bastante tempo, até ele publicar. Que depois, para ele chegou a dizer numa entrevista que tornou como se fosse uma maldição para ele, né? Porque sempre que ele escrevia, cobrava-se que ele escrevesse na altura de 100 anos, sempre algo grandioso como 100 Anos de Solidão, que na verdade é a obra-prima dele, mas ele carregava esse peso de ter que ser o autor de 100 Anos de Solidão. Então, todas as outras obras dele ficaram menores devido 100 Anos de Solidão ter sido tão grande, ter um alcance de credibilidade, de conceitual tão elevada, né? E ele até escreve uma das últimas obras dele, que O Amor em Tempo de Cólera, ele até é o livro que ele mais apreciava dele, né? O livro que ele tinha maior, e ele via como sendo uma obra mais interessante dele, era O Amor em Tempo de Cólera. E talvez por ele ter acho que todo artista tem sua Ana Júlia, né? Como Los Hermanos acontece a mesma coisa, né? Tem a maldição da Ana Júlia, que faz com que as outras coisas maiores que eles façam, que eles apresentem, não tenham o alcance que aquela teve, e daí tem seus problemas de convivência com essa grandiosidade de um escrito ofuscar, né? É a questão da árvore frondosa, né? Ela acaba fazendo sombra e as outras, os frutos que poderiam tornar-se outra árvore frondosa não virão por causa da sombra grandiosa demais de algumas obras. E eu destaco essa curiosidade sobre essa questão da biografia do Gabriel. Nós já vamos entrar já entramos, né? Já estou falando da obra, né? E falarmos da obra daí abre espaço para todos participarem. Quem quiser pode já levantar a mão, pode já pedir a palavra. Eu vejo algumas coisas assim na obra que eu acho bastante interessantes. A obra é muito interessante, em que pese de ser muito curta, né? Talvez ela tenha sido muito curta justamente para fazer jus ao que ele acabou sendo
um traço da obra de Gabriel Garcia Marques, que é essa questão da concisão na leitura, né? na escrita. Ele escreve de forma muito objetiva, de forma muito breve, e acaba dando bastante informação por outros caminhos, né? Eu vejo, quando ele começa, por exemplo, a descrição, para você ir se ambientando com a história, para você ir se... Ele não faz uma descrição do ambiente, não faz como eu diria, ele não fica descrevendo o espaço. Ele, através das ações, ele vai exibindo os espaços e você vai construindo esses espaços na sua mente e você vai formando essa imagem, esse conjunto que é o espaço em que as personagens transitam, né? Então, logo no começo, no primeiro parágrafo mesmo, você já começa a ver isso. Ó. O coronel destampou a lata de café e notou que apenas restava uma colherinha de pó. Tirou a panela do fogo, jogou no chão de barro batido a metade da água e raspou com a faca todo o interior da vasilha até botar na panela o que restava. Uma mistura de raspas com ferrugem. O Gabriel ele é referência em diversas questões, né? E como iniciar um livro também, né? E se você pegar no 100 Anos de Solidão, ele vai começar ali narrando aquela história do rio, da pedra, e você começa já a descrever o cenário a partir daquela cena bucólica e você começa a construir a imagem do ambiente. Aqui ele faz a mesma coisa. Com um parágrafo de 4 linhas, 5 linhas, ele já descreve para você que o ambiente é de pobreza, que é um fogão a lenha, que é terra, que é um chão, um piso de barro batido, né? Que está carecendo de alimentos, porque pode ver que o café está no final, ele raspa a panela e depois em seguida ele serve para a mulher e ele nem toma desse café, que é para não gastar o café para a mulher que já estava alguns dias acamada por causa da asma dela. Mas só nesse parágrafo você já percebe que todo o ambiente de pobreza, de limitação econômica, de limitação alimentar, num curto parágrafo, ele já tem toda essa informação, toda essa carga de informação já é trazida nesse pequeno parágrafo. Como é o ambiente, como é a cozinha dele, depois você vai ver o quarto, como é a cama, o mosquiteiro na rede, daí isso tudo fica como que ele lia à noite. Nada disso é preciso ser descrito, ser colocado, uma pequena casa com um fogão a lenha no canto e de chão batido, não. Ele faz isso ao descrever a maneira como ele tira o café do pote. E essa característica ela é levada para toda a obra, essa brevidade no falar, no descrever, e mesmo assim trazer riqueza de transcrição, de transcrever o ambiente e as ações e os personagens. Daí eu creio este livro ter tão pouco, ser um volume tão curto, né? E não tem 100 páginas. Essa edição, que é da Record, ele tem só 95 páginas. Não sei em outras edições o quanto vai, mas eu já vi que tem algumas edições que são diferentes, porque coisas que eu anotei aqui na página 65, em outras edições eu vi que está na página 60. Aqui eu anotei na página 63, em outra edição eu vi que está na página 65. Então, em algumas edições fica diferente, por causa que cada editora tem
a estética, né, de apresentação gráfica diferente, ele acaba dando maior. Mas isso não quer dizer que seja uma característica do Gabriel, para quem conhece apenas essa obra, né? Porque 100 Anos de Solidão é um livro já de página bem numerosa, né? Se não me engano, acho que é 600, né? 100 Anos de Solidão, acho que deve ter umas 600 páginas. Então, não é uma característica constante no autor. Nessa obra a gente vai ver isso, né? E uma coisa também que eu destacaria logo no começo da obra, além desse traço, dessa característica do autor de conseguir, em um curto espaço, descrever ricas características e numerosas, a maneira, quando comecei a leitura, de imediato eu criei assim uma empatia pelo coronel. Eu achei que ia ser um coronel nos moldes desses coronéis de sertão, né, de cidades de cafundós, né, e achei que ia ser um coronel nesses moldes, mesmo decadente, eu achei que seria um coronel nesses moldes, mas não, é um coronel extremamente, ele é totalmente diferente, ele é uma personagem que se pauta por muitos valores, né, que talvez até a condição econômica dele esteja nessa situação devido aos seus valores, devido às suas crenças, né, o que pauta a sua vida, né. E nessa condução do personagem, da expectativa que eu tinha sobre o personagem, de imediato o personagem já começar a tirar desse lugar e trazer para o lugar da empatia, tem também uma questão que eu vi uma relação dele com a esposa bastante interessante. Eu gostei muito da maneira como os dois se cuidavam, né? Mas daí chega no momento ali, no segundo terço, no terceiro terço ali da história, em que essa relação parece que ela vai perdendo essa liga que tinha entre os dois, que é a hora que a fome está apertando mesmo, né? A hora que eles estão mesmo apurados economicamente, estão com dificuldade mesmo, em que a mulher começa a questionar, né? O valor da dignidade, né? Porque ele não queria, ele tinha um relógio, um quadro na casa que em último momento eles venderiam, que era o relógio do filho e um quadro. E quando ela aperta ali na fome, ela fala que eles não vão conseguir vender o relógio, nem conseguirão vender, ainda mais ter o dinheiro que eles expectavam conseguir com a venda do relógio, porque hoje os relógios eram mais modernos, tinha relógio que os números brilhavam à noite sem luz, então ele falou ninguém mais tem interesse num relógio desse. Ele chegou até a sair de casa para vender o relógio e acabou não vendendo. E quando ele descobre isso, ele fala, então a cidade inteira está sabendo que nós estamos passando fome, né? Vez que você já ofereceu o relógio e o quadro para todo mundo. Daí ela se explode com ele e diz, eu estou cansada. Os homens não veem os problemas de casa. Várias vezes botei pedra para ferver a fim de que os vizinhos não soubessem que levamos dias e dias sem pôr a panela no fogo. O marido ofendeu-se mais ainda. Uma verdadeira humilhação, disse. A mulher deixou o mosquiteiro e foi até a rede. Eu estou disposta a acabar com os milindres e as contemplações nesta casa. A voz começou a se obscurecer de raiva e cólera. Estou me afogando em resignação e dignidade. O coronel não movia um só músculo. Daí ela diz, 20 anos esperando os passarinhos coloridos
que lhe prometiam depois de cada eleição, e de tudo isso só nos resta um filho morto, nada mais do que um filho morto. Então, aquela parceria que eu via ao longo da história, quando chega nesse último terço da história aqui, ela começa a se desfazer, que ela começa a fome, né, a necessidade, começa a mostrar que aquela admiração que de repente eu via, né, entre os dois, aquela maneira como os dois negociavam à noite, ele da rede, ela da cama, e eles negociavam o que fazer, e ele tem a parte em que que eles começam a dialogar sobre manter ou não o advogado na causa da pensão, né, que já está há 40 anos esperando pela pensão. E então você começa a ver um companheirismo entre eles, e isso me trouxe assim uma imagem que depois ela não se confirmou nesse diálogo aqui, onde ela demonstra assim que que ela fala, né, que não se come dignidade, né? Então ela já estava se corrompendo, disposta a se corromper em favor de se alimentar. Eu mantenho a minha admiração por ele na hora que vejo esse diálogo, porque eu não acredito na fala dela quando ela diz que os homens não veem os problemas de casa. Ele não, realmente ele não sabia de que as coisas estavam, que ela fazia isso, né? De que ela colocava pedra para cozinhar, de que ela saía oferecendo as coisas de casa para ver se entrava algum dinheiro para casa. Ele não sabia disso, mas ele sabia da situação deles. Tanto que, quando começa a descrição do livro, ela já nesse parágrafo inicial que eu li, eu vejo que ele já demonstra essa precariedade da cozinha deles, né? Da mesa deles. Então, esse primeiro parágrafo já demonstra isso. E eu acho que ele já traz isso aqui numa ação do coronel, justamente para deixar claro que ele está ciente de o que passa na casa dele. Ele não está cego a isso, ele não que ele não esteja vendo, mas ele tem uma postura diante do mundo, diante da realidade e diante do ambiente social que ele vive, que o faz reagir dessa maneira, né? Mas os valores dele não permitem que ele tome algumas decisões, algumas atitudes. Por exemplo, tem um momento em que ele vai oferecer o relógio, o galo, para o compadre dele. Ele chega para o compadre dele e fala, olha, o compadre tinha dito que o galo valeria 900 pesos. E quando ele vai oferecer o negócio para o compadre fala em 400. O compadre é uma pessoa extremamente, é o símbolo da falta de moral, da falta de ética e de humanismo, tanto que ele negociou com como é que eles chamam aqui, o administrador do lugar, eu não lembro qual que é a palavra que ele usa, mas ele negociou com o administrador do lugar quando as pessoas, os inimigos políticos foram expulsos do lugar, ele negociou para comprar os bens desses inimigos pela metade do preço. Então, ele é uma pessoa totalmente amoral, né? Ela, na verdade, o que ele puder fazer por dinheiro, ele faz. E esse dinheiro está consumindo ele, né? Porque ele está sendo, ele tem problemas de saúde exatamente em consequência dos excessos na alimentação, dos excessos da forma como ele vive, na verdade, né?
e eu acho que isso tudo é simbólico, né? Porque ele é pesado, ele é grandão, e a maneira como a casa dele, o coronel, quando chega, fica olhando os sacos de sal, né, na despensa do compadre, e ele não fala, ele não transmite, o autor também não transmite nenhuma reflexão do coronel, mas só a maneira como o coronel olha para a despensa dele e vê os sacos de sal, ele já dá para a gente, né, uma noção do que, como a casa dele está em decadência, né, está em ausência de alimento, e como ele, na casa do coronel, essas coisas têm abundância, né, até desperdício, né. E é curioso que todas as visitas que ele faz ao eu falei coronel, ao compadre, todas as visitas que ele faz ao compadre, em nenhum momento ele é convidado a comer, né, a jantar, a nada disso. Eu acho que talvez pela nossa cultura, né, a gente sempre que chega uma visita, você vai preparar alguma coisa para comer, você vai preparar, e lá nada disso acontece, né, tem um momento que a comadre vem, traz um café para ele, uma xícara de café, mas nunca é oferecido nada para comer, e a casa é extremamente abundante, né. Então eu acho que isso tudo são simbolismos, ícones que ele cria dentro da história para poder exemplificar a abastança, né, e a carência, né, e da mesma forma de valores e de alimento, né, tanto em relação à comida quanto em relação às questões de valores, né. A história ela é toda conduzida pela espera do coronel em relação à sua pensão. Ele é um veterano da Guerra Civil Colombiana, que a guerra, especialmente nesse caso, eles não falam aqui, mas é a Guerra dos 1000 Dias, né? E a curiosidade que eu coloquei lá no começo em relação em relação ao 100 anos de solidão, a questão das datas, acontece aqui dentro da história, né, que eu tinha falado sobre as datas, de fazer referência ao Coronel Buendia, né. O Buendia é o personagem, é a família, né, que, que conduz a história, as 7 gerações da família Buendia, na casa deles lá em Macondo, né. Esse coronel aqui, ele vem de Macondo para essa localidade. Ele não é um personagem sem nome, tá? Ele, em momento algum, aparece o nome do coronel. Aparece assim, o pai do Agostinho, que é o coronel, teve um filho chamado Agostinho, mas nunca aparece o nome do coronel. Daí, como eu estava falando sobre a questão de simbolismos, de ícones, quando a gente vê algum escrito, alguma matéria sobre a Guerra dos 100 Dias, dos 1000 Dias, nós vamos ver que houve, naquele período em que houve o acordo, né, que fecharam o acordo pelo fim da guerra, 200 oficiais ficaram, aqui também na história vai falar desses 200 oficiais, que seriam, não seriam desamparados, né? Então se tornariam pensionistas do governo, e eles receberiam essa pensão. O coronel fica aguardando toda uma vida, aguardando por essa pensão. Como eu disse que eu estava falando sobre os símbolos, este coronel, ele acaba sendo um ícone também dessa história real, que foi a espera da pensão, que nunca veio para estes veteranos da Guerra dos 1000 Dias. Eles nunca receberam. Ficou a vida inteira à espera e nunca receberam. Então ele acaba iconizando nesse personagem
daí ele não ter nome, como a gente viu lá naquela história, no começo das nossas reuniões, na história da Eurídice Guzmão, né, em que ela também, na capa do livro, não aparecia o rosto, né, e aqui o próprio personagem você não tem uma identidade, como é que eu vou falar, me fugiu acho que é toponímia, Uma descrição. toponímia, né, que fala sobre os nomes, né? Então ele não tem essa descrição, como a Márcia está colocando, ele não tem essa identidade, um nome, porque ele iconiza diversos outros oficiais veteranos dessa guerra que nunca receberam e que morrem, como aqui acontece, né, no final dessa história. Ele tem essa iluminação no final, então ele acaba, que eu traduzo como sendo a elevação dele, né, desse plano para um outro, e ele, a exemplo desses colegas de farda, né, de caserna, ele não chegou a ter esse benefício. Daí ele não ter nome, como eu estava falando dos símbolos, daí ele não ter aqui o nome para que ele simbolize todos esses oficiais que nunca receberam. Outra coisa que eu colocaria na questão dos símbolos é que ele toda sexta-feira ele vai esperar pela carta. Ou seja, a correspondência só chega nesse povoado. Eu não lembro se tem o nome do povoado, eu acho que também não tem, né? Não lembro, se algum de vocês lembrarem, eu acho que não tem o nome do povoado. Ele sai de Macondo para esse povoado, mas não lembro dele ter dito o nome do povoado. Então, outra questão que eu coloco como ícone também, como símbolo, é essa questão da informação. Porque a correspondência chega toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira ele vai no porto para poder ver se chegou a correspondência do governo dizendo que ele, com a pensão, que ele foi incluído na pensão, né? Ele já tinha sido incluído, mas nunca veio a receber. E daí, junto com essa correspondência que chega na sexta, é que chega também os jornais. Então, os jornais da semana anterior vai chegar tudo naquele dia, as notícias das cidades vai chegar naquele dia, naquele dia chegou o circo na cidade também, que daí é também mais uma referência de comunicação, né, que é a arte. E então tudo que acontece da questão de comunicação só chega no lugar através daquele barco, na sexta-feira. Então há um isolamento, um isolamento de informação, há um isolamento de qualquer conexão com o mundo, ele acaba distanciado por essa precária comunicação que ele tem com o resto do mundo. Tem essa questão da informação, já passo para você, Flor. Nessa questão de comunicação, que eu falei dos ícones, eu creio que aqui também esse barco passa a ser um ícone dessa ausência porque quando os jornais chegam, o médico vai ler os jornais, dele começa a falar tem 2 momentos em que ele fala do conflito no canal de Suez, tem um outro momento que ele está conversando com o coronel, daí ele fala sobre a modernidade dos aviões que se atravessava da Colômbia para a Europa em uma noite,
e que é um aparelho extremamente moderno e que é mais seguro do que os barcos, e ele vai contando. Então, essa contradição, essa oposição entre o moderno e o, não vou dizer retrógrado, mas algo que ficou fechado num período e isolado do mundo. Então eu vejo esse barco como esse ícone também, por ser através dele que eles têm essas minúcias de modernidade, de comunicação. A comunicação também é uma forma né, de moderna, se a gente olhar a modernidade como o que aconteceu ao mundo depois da Revolução Francesa, né? Então a comunicação também escrita, né, teria esse papel. Então eu vejo esse barco também como um ícone da comunicação com o mundo e desse isolamento que existe nesse lugarejo ali. Flor, pode falar. Então, o que eu achei aí dessa obra, achei interessante uma parte que fala sobre a censura, né, que não podia assistir determinados filmes, né, que eram censurados. Tinha um horário também, né, que você não podia ultrapassar certo horário, acho que depois das 7, que está lá descrito, né. Os jornais não vinham notícias das cidades, mas vinham notícias só da Europa. Quer dizer, eles faziam de tudo, né, para manter as pessoas desinformadas, né, de tudo o que estava acontecendo, né? E essa questão dele esperar essa carta, e outra questão muito, assim, eu achei muito engraçada a questão dele com o galo, né? Eu acho que ele associava aquele galo ao filho dele e à guerra, né? Porque ele relutou de todas as formas de vender o galo, né? Porque ele tinha aquela esperança, a esperança dele tanto era conseguir lucrar com o galo, quanto receber a carta, entende? E aí a mulher vinha com os problemas, apontar os problemas, porque assim, querendo ou não, era um cara conservador, um coronel, como o nome mesmo diz. Conservador que quer manter a patente, quer manter a posição, né? Então, assim, eu acho que ele fazia vista grossa para a situação que ele estava passando. Porque a mulher sempre chegava e dizia, olha, vamos ter que vender isso e aquilo, que não tem o que comer. E ele dizia assim, olha, está faltando milho para o galo, me passa um dinheiro aí que eu tenho que comprar milho para o galo. Falei, mas a gente não tem comida nem para nós, vai comprar milho para o galo. Vamos vender esse galo, homem. Não, mas esse galo vale isso e aquilo, e tinha um prazo para o galo se apresentar para a briga. Enfim, quando chegou esse prazo, eles não tinham dinheiro nem para fazer uma aposta. Então, eu achei bem engraçado, assim, esse livro, para mim, foi engraçado demais. Eu fiquei imaginando agora uma novela, fazer uma novela, esse livro, porque achei muito engraçado, pela posição mesmo do coronel, né? Aquela posição de homem combatente, de que permanece ali, firme, na esperança de receber essa carta de anos e anos, né? Até que uma conversa com ela desperta ele o tempo que o advogado está com esse processo e não adianta, não tem resposta nenhuma. E eu achei assim, no momento que ele vai conversar com o advogado, achei o advogado um cara enrolado, gente. Esse cara estava enrolando esse casal, né, esses velhinhos, porque ele não falou coisa com coisa do processo. Ah, você sabe que demora, você sabe que isso aí custou dinheiro, não tem como a gente voltar atrás, tal. Se você quiser começar tudo de novo, vou ter que rasgar as coisas que eu fiz, vou ter que tirar, tal. Mas eu achei um cara bem enrolado, assim, para a época desse advogado. Mas, enfim, essa luta desses dois velhinhos é uma parte, eu achei bem triste, né? Porque eles passam uma situação bem difícil mesmo, né? De não ter o que comer, tanto que ela adoece, né? Essa doença dela está muito ligada a isso, a essa dificuldade, essa espera interminável, né? E essa insistência que ela tem com ele, ó, precisa tomar atitude, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ela está dentro e ela vê a situação o que está acontecendo na vida deles e lá fora. E o coronel não, ele mantém
aquela esperança, aquele espelho, aquela posição de coronel, de que tudo vai resolver quando chegar a carta, né? Tudo vai se resolver quando o Galo for brigar realmente, quando o Galo começar a lucrar, e tudo vai resolver. Mas, enquanto é isso, dia a dia eles passam por situação difícil. Eu acho que ela é assim, ela é um olho aberto, entendeu? Ela tem uma visão mais clara do que está acontecendo com eles, né? E ele é aquele cara, né, é o equilíbrio do casal, né? Que pondera. Diz, não, não vamos fazer isso, nós estamos em desespero, mas não é preciso fazer isso, né? Achei interessante essa leitura. É uma leitura bem simples, não achei uma leitura difícil, fácil compreensão, e você lê rápido também, não. Para mim, aqui veio 76 páginas, pelo menos esse livro que eu li, né? Então, é uma leitura bem rápida, de fácil compreensão, mas, assim, desperta tanta curiosidade, mas desperta, tipo assim, uma reflexão, né, do comportamento do coronel, né, da sociedade que cercava eles, porque em nenhum momento surgiu alguém para dar a mão, para ajudar, para saber como é que eles estavam. Foi isso a minha impressão desse livro. O Florenilson, eu não consegui pontuar tudo que você disse, mas você disse uma série de coisas que eu vou incluir aqui nas minhas notas. Uma das coisas era sobre a esposa. Você falou que ela era que tinha conhecimento da realidade, né, dessa fusão dela ser a realista e ele não ser, ele ser mais, né, viver mais ali na idealização do que iria acontecer e não na realidade do momento, né? Eu acrescentaria nessa questão dos símbolos aí até a presença dela, porque de fato as coisas acontecem dessa maneira que você está colocando, tanto que é ela que administra o dinheiro. Ele tinha lá os 46 pesos que guardava, era ela que administrava, que comprava. Quando ele precisava comprar o milho, ele ia pedir para ela o dinheiro. Então, a realidade mesmo é administrada por ela. Os sonhos é administrado por ele. Eu concordo contigo nessa questão aí da união do casal, né? Entre dois mundos ali, e eles tendo esses dois mundos coabitando, cada um administrando uma determinada área. De fato, é dessa maneira. Ela é que é a gestora ali. Quando ele vai lá com o coronel, que ele vai vender o galo, ele dá 60 pesos para ele, acho que foi 60 pesos. Ele chega em casa, ele entrega os 60 pesos para ela que passa a administrar. Ela vai e compra um sapato novo para ele, compra, ela compra algumas coisas para casa e tudo. Tem o que mais que ele compra? Ele compra o sapato, eu sei que do sapato eles discutem depois por causa do sapato, mas ela compra algumas coisinhas e comida, né? Eles estavam sem comida. E fica bem claro que ela é a gestora material. Gestora material realmente é ela. Ele é o cara que está mesmo, né, nisso que você falou, sobre a questão da idealização. Ele ainda vive o tempo da farda e ele não existe mais. Mas mesmo não existindo mais o tempo de farda dele, ele ainda colhe frutos disso, né? Porque você vê, ele era um cara de muita credibilidade, muito respeito na cidade. Tanto que quando ele fala, eu vou vender o galo, que ele fala que ele vai dar o galo para os meninos lá, para os amigos do filho dele, do Agostinho, que ele fala, eu vou deixar o galo para vocês. Quando ele sai com o relógio, e daí ele decide vender o relógio, quando chega lá ele fica com vergonha de oferecer o relógio para o alfaiate, ele fala para os caras, né, eu vou deixar o galo com vocês. E é na hora que os amigos do Agostinho falam bem assim, não, nós vamos cuidar do galo para você, mas o galo continua com ele. Então, na verdade, os caras falaram, nós vamos alimentar o galo. E começaram a levar milho para casa. Só que eles levavam a mais. Tanto que ela estava fazendo canja. Ela fazia, fazia aquele era do milho, sobrava milho. Ou seja, ainda era a credibilidade, a grandeza da farda que ainda trazia comida para dentro da casa dele ainda. Porque era o fato dele ser o amigo, o compadre dele, que trouxe em dado momento, era empréstimo, mas ele
tinha um plano, né, para poder passar para vender o galo. Ele tramou junto com o médico lá, ele não quis vender até, ele não quis vender antes do retorno do compadre. Mas o que eu coloco é isso, nessa questão. Ele ainda vivia colhendo frutos da farda ainda, mesmo que não fosse, que fosse discretamente favores, né? Como os amigos do filho dele colocar milho dentro da casa dele, ainda que ele não percebesse dessa maneira. Porque o galo continuava saudável, porque ele estava tomando injeção, ele estava comendo milho e indo para a briga, que tem um dia que eles roubam ele da casa dele e levam o galo para a briga, né? Então, a hora que levam esse galo para a briga, dá para ver, a hora que ele fica olhando que o galo tremendo, de repente o galo toma uma atitude e encara o adversário. Ele vê que mostra para nós que o galo estava saudável. Então, o que eles estavam tirando de comida do galo, de milho lá do galo, para fazer a canja deles, não era tirando do galo. Isso realmente viria. Era uma contribuição dos amigos do Agostinho para os pais do Agostinho. Penso eu, né? Eu vejo dessa forma. E uma outra coisa que você falou foi na questão da censura do padre, né? E daí eu voltaria na questão que eu coloquei dos ícones, né? Eu vejo que ali ele colocou 2 ícones do poder dessa época, né? A igreja e os militares, né? Na América Latina. O poder clerical e o poder militar. Tanto que o padre ficava na porta do cinema para ver quem entrava para assistir o filme, né? Veja que absurdo, né? E ainda tocava o sino da igreja para anunciar o grau de censura que o filme exibia, né? Que ele deu para o filme, que o padre deu para o filme. Então, e toda noite tocava 12 badaladas, ou seja, não é para ninguém ver o filme. E aí depois ia para a porta da igreja para ver o filme. Então, eu acrescentaria esses 2 fatos também aí. Oi, Danúbia, boa noite. Que visita boa. Eu acrescentaria... Desculpa entrar atrasada. É que esse livro é muito bom, eu gostei muito dele. Queremos a sua opinião sobre ele. Então, eu gostei de todos os outros, eu só não participo porque eu tenho um bebê aqui, é muito difícil eu entrar, desculpa. Sem problema. Vou só ouvir vocês, espera aí. Se quiser opinar, fique à vontade. Tá, então, eu acrescentaria essas 2 referências que você fez, Flor, que é a igreja e os militares, né, a farda e o padre, a batina e a farda aí. Eu acrescentaria a estes ícones que trazem, iconizam algumas forças, os poderes, né, nessa história, e que vai demonstrar ser também na história da escrita do Gabriel, né? O Gabriel traz essas questões. Ele é um autor político, né? Ele é um autor que traz informações sobre o continente, sobre o continente, que é a América do Sul, né? Os dramas da América do Sul e a relação com o norte, com o norte do planeta, né? E inclusive na América do Sul também. Pode falar, Márcia, depois eu retomo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não estou complementando, acho que já foi, né, exposto bastante. Eu vejo assim, um galo como esse simbolismo mesmo, né? Do filho. Ô, Márcia, se você puder falar mais de perto do microfone para a gente ouvir você um pouco melhor, que tá meio... Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo. Então, o galo ele surge mesmo como esse simbolismo, né, do filho perdido. Era ali talvez o único elo que ele tinha
com esse filho, e, e eu achei assim muito triste, né? Toda essa a história ela se desenrolar nessa espera, né? Nessa ida ao porto, nesse retorno. Então, chegava lá, não tinha nada, voltava. Então, assim, achei muito triste isso, porque a gente fala que essa aposentadoria, ele é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Ele representa muito esse presente mesmo que o militar, enfim, que a pessoa tem após se dedicar, né? Sacrificar a sua juventude. No caso dele, tinha ido para a guerra, né? Corrido o risco de morte. Então, achei assim, uma história bem triste, mas assim, muito rica, a riqueza de detalhes da cultura, da época. Então, assim, foi uma leitura que eu achei muito leve, apesar de ter essa carga emocional grande. A Márcia falou uma questão que a Flor também tinha falado, né? Que é a questão do símbolo do filho, né? O que o galo significa. O galo tem essa referência a, ao Agostinho, e ele não quer, de forma alguma, se desfazer do galo, né? E isso, mesmo quando ele entra em conflito com a esposa sobre a permanência do galo, tem uma. Eu fiquei na. Essa história, ela tem vários momentos de tensão, né? Tem momentos assim que você parte para ele cria uma tensão e de repente aquilo se desfaz de uma maneira que você fala, mas era para acontecer alguma coisa aqui. Por exemplo, quando está indo no funeral, que para na frente, que daí a música para e o cara grita, né, que não vai passar na frente do administrador lá, né, porque e na hora que ele fala isso, eu falo, agora vai começar uma briga contra o administrador, né? Porque até um desrespeito. Alguém até fala no momento. Ele está de cueca na varanda lá, vendo o funeral passar. E daí eu falei, vai ter uma. Então você cria essa tensão. Você fala bem assim, vai ter um conflito ali. Deu um conflito, não acontece, nem diz se eles mudaram de caminho, nada. Só alguém grita, ó, não vamos passar na frente da casa desse cara. E daí o funeral não diz o que aconteceu no funeral e acabou a tensão. E acontece isso em relação ao galo, porque tem hora que eu acho que ela vai matar o galo, sabe? Toda hora que eu vejo ela de noite, ele acorda lá e ela não tá na cama, daí eu falo, puta merda, ela foi matar o galo para comer, né? Eu fiquei nessa tensão, ela vai matar o galo, e não pode matar o galo. E em alguns momentos você vê ele cria essa tensão e de repente nada disso, ele não estava nem leva para essa possibilidade, em que para mim era possível e era plausível que em algum momento ela fizesse uma canja do galo. E isso acaba não acontecendo. E então acaba tendo uma história que não tem grandes ações, mas que cria tensões. E como a Márcia falou, na questão que a história ela eu não lembro a palavra exata que você usou, mas nesse sentido dela ficar nessa agonia, né, constante, tanto da espera da carta quanto a espera de passar esses 3 meses, que é a data marcada para a luta do gado, que vai ser só em janeiro. E uma outra questão que eu colocaria, que está daí na fala da Flor, é que a Flor tinha falado sobre a questão de colocar de tornar normal algo grotesco, né? E essa é uma característica do realismo fantástico, né? O Gabriel Garcia Marques, como a gente viu na apresentação inicial, ele é um autor, o grande referência do realismo fantástico. Eu creio que é para o mundo, mas eu vi muita coisa dizendo sobre isso para a América Latina, né? Como tem o Kafka, que alguns incluem como realismo fantástico também, eu acho que eu não sei, a parte teórica não vou, né, tomar
tempo na questão da parte teórica. Mas como tem o Kafka que tem é classificado também como realismo fantástico, acaba tendo o Kafka tendo uma projeção ainda maior, né? Mas eu vejo como ele um dos maiores assim mundialmente. E ele faz isso, né? Esse grotesco, por exemplo, a questão do galo, a questão até a maneira como ele trata os problemas estomacais do coronel, né? É uma questão assim que difícil de você na escrita tratar disso sem partir para o grotesco, né? E ele vai fazer isso e normaliza isso, trata disso com uma naturalidade que você fica que dá um certo marasmo até para a coisa, assim, você fala, mas isso não era para ser assim tão tratado dessa forma, né? E isso é a característica do realismo fantástico. Eu estava falando sobre a questão da significação eu acho que eu já falei sobre, eu não lembro ao certo, sobre a questão do ninguém escreve ao coronel, a questão do isolamento e associar isso ao título, né? Eu falei, mas associei mais a carta. Mas a carta já é o título decorre dessa ausência da carta, né? Porque daí o capitão em um momento ele é chamado de carteiro, mas eu vejo as pessoas falando carteiro, que o carteiro grita, ninguém escreve ao coronel. Na verdade, ele não é carteiro, ele ele administra a agência, né? Então ele é um agente do correio, ele não entrega as cartas, as pessoas que buscam lá. Então, quando as cartas chegam, o correio, a agência lota lá. Então, esse título, ninguém escreve ao coronel, ele está também associado àquela, se fosse traçar como eu diria, fazer uma análise desse livro, eu colocaria dentro do ícone da comunicação, dos ícones da comunicação, essa questão de como surgiu esse título. Porque é a ausência de informação, a ausência de modernidade, de tecnologia, toda essa parte desse isolamento está iconizado também nesse título. Como ele é ícone e referência de diversas questões aqui, o coronel, ninguém escrever ao coronel acaba colocando toda a história que nós vemos nesse livro, nesse isolamento que ninguém escrever traz, tanto ao coronel quanto a todo o conjunto deste lugar. Pode falar, Thelma. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sobre o autor, eu lembrei que eu já vi um filme dele, O Amor em Tempos de Cólera, que tem a participação da Fernanda Montenegro, apesar de não ser um filme nacional, né, mas tem a participação da Fernanda Montenegro. Eu achei que não conhecesse nada dele, mas o filme, né, que não é a obra, mas eu vi o filme dele. Aí, falando dos personagens, aí você espera da carta, como o Orlando acabou de comentar, que não há aquela comunicação do governo com as pessoas que estão esperando ali a aposentadoria, né, a sua pensão. O casal tinha comunicação, porque eles resmungando ou não, eles conversavam de manhã, na hora do almoço, antes de dormir, né, quando ele resmungava, tinha os delírios dele dormindo, né, ela comentava com ele. Então, eles eram um casal, apesar das palavras curtas, eles tinham uma boa comunicação. Aí a mulher, apesar de ser aquela antiga que não trabalha, que é o marido que sustenta ele, era um coronel ainda, ele não tinha aquela voz assim, eu mando aqui e pronto. Ela tinha toda a participação na vida dele, né? Que controlava o dinheiro dele, ela administrava, não que controlava,
E ela dava muita opinião, ela falava, vai lá e fala isso, amanhã você vai lá para fazer tal coisa. E ele obedecia, né? Ele acatava as opiniões dela, tinha um respeito por ela. Então, como casal, assim, eu achei legal. Apesar de ser, assim, uma coisa triste, a espera da aposentadoria, eles sem dinheiro, a casa deles era hipotecada, fazia 2 anos para pagar, e mesmo assim, já toda para reformar, cheia de goteiras, né? E daí, pelo texto, a gente vê que estava tudo uma carência total ali dentro, mas o coronel tinha pose de coronel, tipo, ele mantinha aquela pose do coronel, quando quando ganhou um sapato novo, né? Então, na hora de sair na rua ou fazer alguma coisa, ele tinha um sapato novo para alguma ocasião. Então, quando você vê um homem assim, ele tá de terno ou com sapato novinho, dá uma aparência, né, melhor. Então, ele tinha a pose, assim, de sapato novo. E casal, galo. O galo foi um personagem, né? Personagem bem, como diz a Florenilce, bem engraçado. Porque o galo, como falou da canja, o galo para mim representa a esperança, entendeu? Porque é a lembrança do filho e é um ganha-pão. Quando tinha as rixas lá, ele ganhava, acho que é rixa que fala, né? Eles ganhavam um pouco de dinheiro. Rinha. Porque é rina. Rinha. 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 E quando ganhou milho, tudo, né? Então, o galo, quando a sugestão dela de vamos fazer uma canja, eu acredito que se houvesse uma canja ali, era o fim dos dois, era a última alimentação, porque não ia mais lembrar do filho e não teria esse ganho, né, através do galo. Então, o galo, para mim, representa a esperança. Agora, o texto, o tipo de linguagem, eu não sei se é sátira ou é ironia, que eu amei, entendeu? Como diz a Flor, se fosse para fazer uma peça de teatro, seria maravilhoso, porque eles têm umas frases para falar engraçadas diante dessa miséria aí, né? Só um que me lembrou agora, quando ele está lá na casa do compadre, esperando, ele fala, só mais 15 minutos, ele espera horas. Aí, quando o compadre chega, ele diz, está aí, coronel. Ele fala, sim, mas se você não puder, eu posso voltar outra hora. Quer dizer, ele ali foi obrigado a ter humildade, né? Mas foi até engraçado, porque ele falou, só vou esperar 15 minutos. Né? Eu fico imaginando ele na pose de coronel falando, só vou esperar mais 15 minutos. Mas espero mais horas, e quando o compadre chegou, ele falou, não, eu posso voltar depois, se você não puder me atender agora, né? Aí, conversando com a esposa do compadre, ela falou assim, eu também tenho sonhei até que tinha uma mulher na beira da minha cama que falou assim, perguntei a ela quem era ela, né? Ela falou, eu moro nessa casa há 12 anos. Aí o compadre, o coronel falou, mas essa casa tem 2 anos de construção. Ela, pois é, até os mortos se enganam. Então, eu ri sozinha, tá? Quando ela... Até os mortos se enganam. Eu achei assim, então, vários momentos das conversinhas deles, da resposta dele, eu tive que rir, né? Porque, não, apesar de toda a desgraça, assim, da tristeza e tal, imagina quanto tempo esperando, né? Então, é calma, né? Calma, nem comodismo, né? Não teve outro meio a não ser esperar. E ainda bem que eles tinham ali uns amigos e o galo, senão, não sei, né? Porque não é calma ali, né? Quem está esperando, assim, do governo, o retorno, né? Por servir o governo, trabalhar em guerra e tudo. Galo, eu acho que era isso que eu ia falar. Que eu gostei demais do livro. E, sim, a história é triste, mas é o jeito dele escrever, né? Que é muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. O livro foi muito bom. Era isso. O Thelma, você falou ali da questão você falou e me avivou a memória aqui. Você está falando da questão dela como administradora, né? A Flor tinha falado também, da esposa dele administrar. Como isso se dava, né? Não que ela controlava o dinheiro, ela administrava. E isso é muito curioso, porque essa relação dele com ela, nessa questão, você não via a imposição dele e também não existia a imposição dela. Ele falava, precisa comprar 200 gramas para o galo, e daí a hora que ela, até tem uma hora que é irrisível, que ele vai sair, vai comprar os 200 gramas de milho para o galo, e daí ela fala, traz mais não sei o quê, mais não sei o quê, com o troco. E ele estava com 2 moedas na mão. Sim. A comprar os 200. É risível.
Mas o que eu acho bastante curioso nessa questão da relação dela ser a gestora do cofre em casa é que ele era o tesoureiro da revolução na circunscrição de Macondo. Tanto que tem aquela cena que ele leva as 2 mulas de ouro para o acordo. Quando o coronel Buendia faz o acordo lá em esqueci o nome do lugar, né? Aquilo é real, né? Existiu aquele tratado, né? Quando houve, deixa eu ver se ele está por aqui. Quando houve aquele tratado, as partes tiveram que financiar esse acordo, né? Tratado de... Tá, não tem problema. É o Tratado de Nirlândia. Então, quando houve esse acordo, o dinheiro que o coronel Buendia levou foi o coronel que transportou esse dinheiro, que chegou lá com as mulas quase mortas e entregou todo esse dinheiro, porque ele era o tesoureiro da Revolução e o coronel Buendia era o comandante-chefe das forças revolucionárias no litoral, no Atlântico todo, em todo o litoral atlântico. Então, você vê, era uma área grande, então administrava-se grandes recursos, né, para uma tropa tão grande. Tanto, e em casa ele não era esse gestor, ele não era esse tesoureiro do tesouro doméstico. O tesouro doméstico, quem cuidava era a esposa dele. Então, eu achei isso curioso, eu não tem um sentido para isso, não encontrei um sentido para isso, né? Ele tão bom na tesouraria, e em casa ele entregar tudo à esposa, né? Essa administração à esposa. Então, não sei o que isso quer que nós entendamos, né? Mas eu destaco essa lembrança que você trouxe aí a partir da sua análise. Mais alguém deseja falar? Uma outra questão, já que eu falei do Buendia aqui novamente, né? Lembrando que o Buendia é a família que é descrita no 100 anos de solidão. Outra coisa que eu acho bastante curiosa é as chuvas, né? Chove muito. E no 100 anos de solidão chega a chover 1 ano seguido. Então você fica assim, se você lê 100 anos de solidão e lê Quem Escreve é o Coronel, você vai falar, não, as histórias do Gabriel Garcia tá sempre... a chuva está sempre presente, né? Tá sempre um ambiente molhado o tempo todo. Então não vou dar spoiler, tá, Miriam? De 100 anos de solidão. Não, mas é uma história maravilhosa, 100 anos de solidão. Então eu destacaria também essa questão das chuvas, né? Que é muito presente na história do 100 anos de solidão. E aqui também, né? Chove muito aqui. E também... Pode falar, Ana Lúcia, depois eu retomo. Retomando assim o que a Thelma disse, o coronel é uma figura extremamente carismática, no sentido também dele ser muito risível, né? Tudo que ele fala é muito engraçado. E eu li 100 anos do Cólida faz já um tempinho, mas eu lembro que tinha muito isso também no personagem principal, né? Que ele falava coisas sérias, de forma que a gente sentia vontade de sorrir, de ser feliz com ele. Então, o coronel, assim, apesar de toda dor, de toda pobreza, né? A gente pensa na ausência total do Estado em relação à assistência, os amigos também, né? Bem diferente do povo brasileiro. Meu Deus, o compadre nem ajuda ninguém, né? Eles recebiam pouquíssimas ajudas, assim, né? Mas ele sempre com palavras tranquilizadoras, tentando tranquilizar a esposa, né? Assim, e essa parte engraçada mesmo, né? Que ele fazia do dia a dia uma forma menos triste de se viver, eu acho. Assim, o que me passa é essa questão de você ter 2 formas de enfrentar as dificuldades, né?
E isso vai, claro, de toda a formação, de tudo que a pessoa viveu, cada um viveu de um jeito. Mas a dele é muito legal, eu gostei muito. Gostei muito do livro, gostei mesmo. É isso. Ana, a questão é, né, a Márcia está lendo os 100 anos também, a questão é que a escrita do Gabriel, ela é muito poética, né, ela é muito bonita, né? Você vê, quando você falando aí, eu estava localizando aqui, daí você falando de ter gostado, apesar da lentidão e tal, e eu gosto, eu gostei demais do Coronel, eu achei não vejo ele como uma pessoa fraca, não vejo ele como uma falta de iniciativa, não vejo, eu tentei colocar essas questões nele e acabei não vindo, não me convencendo. A Flor até comenta aqui agora, uma passagem que ele corta o cabelo dele e ele diz que tirou 20 anos das costas. Daí ela diz, quando estou bem, ressuscito quando estou bem, ressuscito morto. No comentário que tinha feito sobre ser engraçado, né? Então, as falas são muito engraçadas, realmente são. E nessa questão das falas, o Gabriel, e daí que eu procurei aqui uma fala que um texto do Gabriel que eu gostei muito, é que ele fala de uma maneira muito poética, muito bonita. Veja esse parágrafo. O calor da tarde estimulou o dinamismo da mulher. Sentada entre as begônias do alpendre, junto a uma caixa de roupa imprestável, repetiu o eterno milagre de tirar prendas novas do nada. Fez colarinhos de mangas, punhos de panos de costas e remendos quadrados. Perfeitos, mesmo com retalhos de cores variadas. Uma cigarra instalou seu apito no quintal. O sol amadureceu, mas ela não o viu agonizar sobre as begônias. Então, essas duas frases, o sol amadureceu, mas ela não o viu agonizar sobre as begônias, dá uma amostra do como é escrito, como ele é poético, né? Como é bonita a escrita dele. Então, por mais que você pegue um livro que ele é deprimente às vezes, né? Mesmo que você ria com as falas do personagem, é deprimente a vida dele ser assim tão trágica. Tá num momento de tanta dificuldade, daí você sofre junto, você fica angustiado. Mas você vê uma frase escrita dessa maneira, e como ele escreve bonito aqui, dizendo sobre ela fazendo os remendos. Daí tem um momento que ela diz para ele assim, se você não tirar o terno, só a hora que tirar o terno é que vai ver que sua camisa tem 3 cores, né? Porque ela ele tá usando camisas remendadas debaixo do terno. E ela ali. Então torna muito bonito aquilo. E é um negócio que é trágico, né? Ela tá ali pegando os restos de vida deles e remendando para continuar sobrevivendo. E ele ainda põe um pôr do sol maravilhoso desse aqui e escreve ele dessa forma, o sol amadurecer e o sol agonizar no meio das begônias, né? Eu achei isso aqui lindo, maravilhoso e poético, né? Então aí eu acho que traduz muito bem o que você falou sobre a questão da escrita, de ser bonito, da gente ter motivos para gostar desse texto, de gostar dessa leitura, né? Porque ele é belo, é um texto belo, é uma leitura bela, né? As minhas notas são estas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre o texto, fiquem à vontade, porque dos que eu tomei nota aqui, às vezes a fala suscita novas falas, né? Como agora na fala da Ana Lúcia, na fala da Thelma, das Flor e da Márcia, em que eu acabei dando meus pitacos além do que eu já tinha falado, né? Pode falar, Danúbia, não é problema. Já apareceu aqui a sua fala, então você pode falar, já quebrou o gelo. Viu? Gente, Danúbia, quer se pronunciar?
Tá bom, eu tô com vergonha, que vocês são muito inteligentes, eu me sinto... Ô, Danúbia. Oi, Ah, querida. Não fica com vergonha, oi, não. tudo bem? Que bom te ver. O ano que vem eu pretendo ser mais assídua, viu? Esse ano foi um pouco difícil para mim, que o Thales, ele exige muito da gente, mas agora ele fazendo 2 aninhos, eu vou delegar mais funções aqui para os outros da casa. Por enquanto, o bebê exige muito. Vou participar mais no ano que vem, porque é muito bom ouvir vocês, muito inteligentes, sabem, assim, gosto de ouvir gente assim, né, que gosta de livro, muito, muito enriquecedor mesmo, assim. Eu gosto muito do Gabriel. Esse daqui foi meu presente de Natal em 2020. Esses 3 livros, até depois vou postar uma foto, eu acho que vocês já devem ter, ou já devem ter visto. É muito. A escrita dele é igual o Hernandes falou, é diferenciada mesmo. Tem um diferencial, né? É, quando ele fala do Bom Dia, no outro livro, né? Nesse conto, nesse livro de agora que a gente leu, como que remete, né? Ao livro que a gente já leu, que já, embora esse tenha sido escrito antes, né? Do 100 Anos de Solidão, não foi? Salvo engano, né? Pelo Foi que eu antes, vi. 6 anos antes. Ele foi Então. publicado 6 anos antes, foi escrito mais, né? Porque ele foi publicado Aham. em 61, mas ele foi escrito em 57. Ah, tá. E o 100 Anos de Solidão só foi em 67. Então, na verdade, tem 10 anos da publicação dos 100 anos para a escrita do Coronel. Só que Então, os 100 anos foi escrito ao longo de 15, né? sim, claro, claro. Então, aí a gente eu li primeiro 100 Anos de Solidão, aí li esse depois, né? Aí eu já achava, né, essa relação que eles fazem, né? Que um personagem do outro livro está inserido nesse também. É muito. É encantador. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito dele. E eu gostei muito de participar hoje aqui, de nem que seja só um pedacinho ouvir vocês, não ouvi desde o começo. E me desculpem aí. Mas a hora que eu consegui sentar e ver aqui, né, que tinha reunião, olhei o WhatsApp, entrei. Nossa, é hoje esse livro, meu Deus, como assim não entrei antes? Me perdoem, tá? Ter entrado atrasada aí. E Estamos parabéns a muito todos felizes pela vocês. sua companhia. Obrigada. Eu vou participar mais porque eu quero poder falar sobre os próximos livros, assim, bem igual vocês falam. Certo. Nós já temos a lista do ano que vem, tá, Danúbia? Ah, aqui, ó. Mas não se intimide, não. Olha aí o Thales. Olá, Thales. Isso aqui vai ser difícil. É, mas não se Ah, intimide, não, Lene, tá porque certo. todos nós aqui estamos aprendendo assim um com o outro, né? Estamos Aham, juntos e sempre saímos daqui melhores do que antes da reunião, porque a gente aprende um monte de coisa, com descobre certeza. um monte de coisa aqui com as leituras dos outros. Ah, Esse tá. Eu só ia complementar que fiquei muito agoniada, vários trechos do livro, né? Você fica agoniada, né? Puxa, por que que não mata logo esse galo, não vende logo esse galo, né? Dá uma come agonia, ele. fome, ou então, e por que que essa pensão não chega logo, né? E, foi muito bom esse livro, foi muito bom mesmo, pela escolha. O, o Gabriel, ele cria essa tensão, né? Eu já li dele também Putas Tristes, né? Ai, sim, Também sim. li também, o cara fica dentro de um quartinho ali, você fica, você Eu não fica, sei, eu não sei vocês, mas eu tenho esse livro aí também, li há muitos anos. Eu acho que vou reler, tá? Porque foi um dos últimos dele, né? é, É. ele- Gente, esse livro foi uma, sim, Cavaleiro Preso na Armadura. Ele passou, né, Flor? Você venceu, ele ele está no ano que vem. Esse livro foi indicação do Renato Vieira Freitas. Ele, infelizmente, ele está fazendo, felizmente para ele, infelizmente para nós. Se a gente pegar as primeiras reuniões lá do ano, você vai ver as participações do Renato, são maravilhosas. Ele é um leitor bastante esmerado, né? Então tem muita a contribuição que ele deu lá no começo foram maravilhosas, foram ótimas. Mas ele como eu acho que ele está num doutorado ou num mestrado, ele não tem como participar das reuniões. E esse livro foi sugestão do Renato.
Ana Lúcia, pode falar. É só uma dúvida. Você falou que nenhum dos militares que participaram daquele movimento lá receberam, né, a Isso. pensão, porque ali no livro ela fala, fulano morreu, tem até um momento que se... Mas eu não tinha imaginado que ninguém recebeu. Ninguém Tem uma hora que até um cara recebeu. faz um deboche com ele, dizendo assim, você se tornou coronel muito cedo, não é Muito todo mundo que poucos anos. teve a sorte de tornar coronel aos 20 anos. Então os outros já tinham morrido, né? E Então ele ninguém foi um dos... recebeu? E ninguém Ninguém recebeu. recebeu. É. Nossa. Tem um momento ali que você acha que recebeu, porque ele fala bem assim, eu fui inscrito há 6 anos, né? E daí ele fala, alguns já tem mais tempo que foi inscrito logo após e tal, mas não fala sobre receber. E daí eu estava olhando algumas na internet, procurando algumas notas, disseram que ninguém havia recebido, não. Agora, não sei se essa fonte é segura, né? Mas eu vi alguma coisa assim, de que não havia recebido, não. Gente, esse é o Ninguém Escreve ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques, sugerido pelo Renato Vieira de Freitas. Esse também é o nosso último encontro deste ano. Nós não teremos encontro reservados para convidados nesse mês, porque ele ficaria muito próximo do recesso, as pessoas estão muito cheias de... a correria muito grande, né? Daí acaba não sendo possível. Fernandes, Sim. tem a lista de frequência ou não precisa mais? Oh, eu esqueço da lista. Me perdoe. Para constar, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, eu tenho ela em algum lugar aqui aberto. Deixa eu pegar ela aqui, que eu precisa apresentar a frequência. Eu esqueço de colocar, às vezes eu coloco, daí eu esqueço de anotar a minha frequência. Foi registrado, então está funcionando. Então, postei aí o link da lista de frequência, por favor, anotem. Na última eu esqueci de colocar, o último encontro. Acho que nos 2 últimos eu esqueci de colocar. Gente, eu fico muito feliz com esse grupo, com esses encontros que nós temos tido. Por mais trabalhoso que seja estes encontros, não teve nenhum momento que eu tivesse neles querendo estar em outro lugar. Em todos eu tive a alegria de estar aqui, a expectativa de vir para esses encontros, e eles sempre foram bem além das minhas expectativas, porque como eu me comprometi de que manteria a conversa independente de haver participações, isso está no projeto, que esqueci a palavra, manteria o encontro independente da participação dos demais, né? Tentaria manter esses encontros. Então, isso acaba me preocupando bastante, se eu tenho conteúdo para manter a conversa pelo período proposto, né? Mas sempre que mesmo que essas preocupações tomem muito de mim, sempre que eu venho com alegria, com desejo de estar aqui, e sempre eu tenho tido as surpresas de que as minhas preocupações são às vezes em vão, né? Quase sempre elas são em vão, de que eu sempre chego, sempre tive a participação, a colaboração de vocês, e sempre trouxeram bastante informação e não precisou em nenhum momento que eu conduzisse as coisas sozinho. Então eu fico feliz e agradecido. Foi pela contribuição de vocês. E eu fico muito grato mesmo. Márcia, pode falar. Quero agradecer pela oportunidade de participar do clube, de ter sido bem acolhida desde o primeiro momento. O clube ele é um espaço de desenvolvimento pessoal, de reflexões.
as leituras, elas nos tocam e nos transformam em alguma medida, né? Ainda que às vezes é um livro que a gente não goste muito, porque é comum, né? A gente não vai ler só livros que gostem, mas esse livro, de alguma forma, ele, né, fala com a gente, e eu queria, né, destacar isso e agradecer aí, Hernandes, por você sempre estar aqui todas as terças-feiras com a gente, conduzir de Eu que forma agradeço. tão brilhante esses encontros, e trazer tantas informações aí para enriquecer nossas noites de terça-feira. Obrigado, e eu que agradeço, viu? Porque tem sido, assim, maravilhoso o encontro com vocês. Ana, pode falar. Hernani, para mim, foi um presente, assim, sabe? Porque eu me aposentei, vim para cá, já tem 10 anos de aposentada, e estou distante daí, né? Então, é uma forma de ter notícias de vocês e principalmente de aprender. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E agradeço a todos a acolhida e a você também, porque eu sei, a gente tem alguns trabalhos aqui, a gente sabe que você faz um projeto e você ser responsável por aquilo ali não é fácil, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas para estar todas as segundas-feiras aqui, mas segunda não, terça, mas tem assim aquele compromisso de você ler antes, entender, fazer suas pontuações, porque na verdade você que está responsável, não é entre aspas, você é o responsável, né? Então, eu acho isso fantástico, tá? Você é uma pessoa iluminada, muito estudiosa, parabéns, Deus te abençoe, bom Natal, bom Ano Novo, e até o próximo ano, tá? Obrigada. Amém. Obrigado, Ana Lúcia. A Ana Lúcia até trouxe uma convidada uma vez, ela depois veio num segundo encontro, depois não apareceu mais, mas fique à vontade para trazerem convidados, viu? Todos vocês têm essa liberdade, tá? Não é esse clube, ele não tem essa, apesar de ser um clube do TJ, no projeto já contemplava aqui colaboradores, né? Os convidados, então a gente tem essa liberdade de trazer, não tem problema. Até o Eliakim perguntou outro dia se ele podia convidar outras pessoas. Eu falei, pode, bicho, pode, passa o link e chama para conversar. É sempre bom que a gente ter a participação. Inclusive, a convidada que a Ana trouxe participou, ela, se não me engano, é psicóloga, né, Ana? Daí deu uma contribuição numa das reuniões, foi bem legal. Obrigado, pessoal, a Ingrid, a Miriam, que falou também lá no chat, né? Obrigado. A Flor está desde o começo, que a Flor ela é da parte pedagógica lá da Emeron, e ela, antes mesmo da gente começar aqui, ela já participou desse projeto, colaborou com ele, fazendo o projeto pedagógico, porque eu fiz a parte assim da idealização do projeto, e depois para transformar isso em algo acadêmico, foi a Flor que transformou isso lá na Emeron. Então, eu sou grato, viu, Flor, pela sua colaboração e pela sua presença, que tem sido bastante frequente. Obrigado. Gente, Feliz Natal a todos, muita saúde, muita alegria, muita paz para todo mundo. Obrigada. Tá? Eu fico muito feliz com isso. Eu espero, no próximo ano, eu ter possibilidade de me entregar mais ao projeto. Esses 2 últimos anos eu estava também na pós, então, como vocês puderam perceber, nós fizemos 2 transmissões de Porto Velho, um dia assim que dava uma correria danada, porque saía da escola já tarde, daí tinha que naquele trânsito de Porto Velho, tinha que chegar ainda no lugar para, tipo, estava lá na casa do Tarek, tinha que chegar lá para poder organizar um aparato todo para apresentar, igual foi a última que eu fiz de lá, na outra eu tinha feito na Emeron mesmo, só que eu fiz na Emeron, mas eu tinha que sair dali e ir para a rodoviária, então foi nesse ambiente assim que essas 2 apresentações que aconteceram lá acabaram acontecendo. Teve outras que aconteceu aqui também, mas em seguida eu tinha que deslocar para Porto Velho. Hernani, Oi. Hernani, vamos trabalhar aí para fazer tipo uma identidade para o Clube do Livro. Entende? Porque eu pensei no brochinho daquela menininha com um caderninho, com um livrinho, da Emeron, que é o símbolo, né? Sim, a gente podia pensar num broche daquele para o Clube do Livro. Esse aqui porque atrás. todo clube tem tipo
um boné, uma camiseta, sabe? Ô, Essas Flor, coisas. A gente de- podia ter um brochinho, né, para ser, ó, sou do Clube do Livro, entende? Acho legal isso. podemos sim. Inclusive, a Yasmin, esses dias, propôs fazermos canecas. Ela ficou de ver a questão de preço, se ficava mais barato de Paraná ou Porto Velho. Nós fazemos também canecas para gente mesmo. Quem quiser comprar, pede, encomenda, né? As canecas, não temos para venda, temos cada um encomendar a sua. Então a gente pode fazer. E uma outra que eu até consultei o Laureano, um negócio assim lá da gráfica, é nós fazermos estes marcas-textos com os livros do ano que vem. Eu estava pensando em fazermos Beleza, é fofinho. fazer Aqui tem um uma arte. Ronaldo lá, né? Tem um Ronaldo. Eu trabalhei na Ivandal. gráfica. Eu Isso, você trabalhei na trabalhou. gráfica junto com o Ronaldo. Eu fazia isso, esses marcadores para Emeron. Então, daí nós pensamos, eu até conversei com um deles, ele falou, não, é possível, pode montar o projetinho e mandar, pode fazer o SEI pedindo, não sei. Daí eu peguei, depois eu não tive contato com ele. Mas eu queria ter mais contato com ele para saber quantos que a gente pede, quanto que é um número razoável para não ser um exagero e nem para não ser pouco para a gráfica também, porque eu imagino que esses papéis devem vir em um calhamaço que o corte e a impressão não interessa um número pequeno, não interessa um número exagerado. Então eu queria falar disso com ele e ele acabou não me respondendo. Ele deu uma resposta, depois não respondeu mais. Eu falei, vou fazer o SEI logo e ver com quem eu faço uma arte para poder colocar a imagem do clube de um lado e colocar os livros do próximo ano do outro, para a gente divulgar, para a gente espalhar pelas comarcas, né? Daí eu acrescento essa questão do broche também, tá bom? Beleza. Vamos pensar nisso enquanto a gente está de recesso aí, que a gente só volta lá em fevereiro, né? Nós só retornamos no dia, deixa eu ver aqui, no dia 4 de fevereiro. Essa lista do ano que vem, vocês muito frequentemente ouvirão o nome da Thelma, né? Que a Thelma foi contemplada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Sim. Por 7 meses, nós vamos estar lendo livros indicados pela Thelma. Não tenho culpa, tá? Mas eu mesma, eu votei nos outros livros também, porque achei tudo fantástico, né? Não, estava difícil a escolha, tinha muita coisa boa. Tinha muita coisa boa. Feliz, viu, Thelma? Muitas das suas indicações lá eu indicaria também. Tá vendo? Que bom. Feliz, Que bom. Foi ótimo. A participação de todos. Foi bastante democrática, bastante assim, com a participação de muita gente. Ficou bem legal. Depois eu vou colocar no SEI, eu informo no clube, no grupo do WhatsApp, eu vou fazer um balanço do que aconteceu esse ano, coloco lá no SEI e depois eu mando uma cópia para o clube, tá? Vou esperar as coisas acalmarem um pouquinho, que essa semana está cheia de correria aqui na vara, daí não vai dar para fazer de imediato. Mas quando eu colocar, eu divulgo para vocês lá no clube no grupo de WhatsApp. Tá? Sim. Gente, Natal para vocês. Boa festa. Boas leituras a todos. Até o ano que vem. Até. Bem, Tchau. tchau.